Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Quem está feliz, diga amém. Aleluia. Quem está mais feliz ainda, grita aleluia. Oh, glória. Agora, nesse momento, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Obrigado. E essa hora que é tão importante quanto as outras, que podemos louvar a Deus, glorificar o nome dele. E agora vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém? Eu vou começar assim. Eu confesso para os irmãos que quando o irmão me fez o convite, já haviam feito outros convites, eu declinei, talvez porque não era a hora, de estar trazendo a palavra, mas sempre Deus, nas minhas recusas, Deus falava comigo, eu no meu íntimo, e sabendo que um dia essa hora ia chegar, e é com muita alegria que eu estou aqui, diante dos irmãos, para trazer uma palavra, não que eu venha falar, eu me preocupei com isso, ao longo desses anos, eu tenho aprendido muito, com os nossos pastores, com alguns irmãos também que trazem a palavra do Senhor de vez em quando, e é importante, que nós nos preparemos, que nós nos doemos para a obra do Senhor, porque é isso que Deus quer, que façamos, porque é tão bom numa noite como essa, de louvor, e nós sermos gratos a Deus, por quê? Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, e isso compete a nós, estarmos entregando para o Senhor, porque a gente tem... por que eu cheguei aqui? Primeiro porque eu quis, ao longo desses anos, e porque o Senhor tem um propósito nas nossas vidas, mas basta nós querermos, nós destravarmos, nós nos entregarmos e dizermos, eis-me aqui, aí quando nós nos entregamos e fazemos a vontade dele e nos posicionamos, ele faz a obra, todo medo cai, todo nervosismo cai, mas assim, é preciso nós nos entregarmos, e a partir do momento que nós nos entregarmos, Deus faz a obra, e Deus faz grandes coisas nas nossas vidas, amém? Os irmãos conhecem a passagem de Jonas? O irmão já ouviu a passagem de Jonas, eu peço que abram as suas Bíblias na Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do 1. Amém? Nós vamos ler o 1, o 2, 3, 4 e depois nós vamos pular para o 9 e 10. Jonas capítulo 1. Não? Aleluia. Glória a Deus. Amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Agora, por favor, nós vamos pular para o 9 e 10. Fica tranquilo. Amém. E eles lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Amém? O que eu quero trazer para os irmãos? Muitas vezes eu fugi, né? Muitas vezes eu fui um fujão, assim como Jonas. Jonas recebeu uma missão vinda do Senhor, ele tinha que executar, né, e fazer a vontade do Senhor. E o que ele fez? Achando que ele podia se esconder do Senhor, o que ele fez? Ele pagou a sua passagem e fugiu para uma outra cidade. Ou seja, não fazendo a vontade de Deus. Certo? E eu me coloco nessa posição. E quantos de nós temos os dons, temos clareza e não fazemos a vontade de Deus? Preferimos o quê? Nos esconder. Não, Deus me livre, eu não. Eu já me peguei falando assim. Quantas vezes... alguns irmãos, até mesmo nosso querido apóstolo, me fez algumas vezes, o convite, e que nem eu falei, eu declinei, mas eu declinava com o coração apertado, porque Deus falava comigo. É isso que Deus quer, Ele falando comigo, que um dia você vai levar a palavra do Senhor. Tantos irmãos fazem com maestria, com vontade, com a simplicidade, e é isso que Deus quer, que nos dispusemos, que nos colocamos na presença dEle, para que Ele faça a obra, mas basta nós queremos, amém? Fazer a vontade de Deus exige disposição, discernimento, ou seja, entendimento e sabedoria. Muitas vezes o medo nos afasta, trava, e assim nos impede de fazer a vontade de Deus. Quantos de nós nos deparamos diante destas e de outras adversidades, onde nos impede de fazermos a vontade de Deus? Podemos citar algumas aqui. Falta de tempo. Quantas vezes uma pergunta que fica para cada um: quanto tempo nós perdemos no bendito celular, nas redes sociais? Isso fica para você, reflita, e deixamos de orar, deixamos de ler a palavra do Senhor. Eu me incluo nessas, irmãos. Mas está na hora de nós revermos os nossos conceitos. Está na hora de nós nos posicionarmos
de dizermos: Senhor, faça em mim a tua vontade. Basta você querer. Deus, o nosso Deus, não é aquele Deus que impõe, aquele Deus que força. Não. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de bondade, de paciência. Está sempre ao nosso dispor. Amém? Muitas vezes também temos preguiça. Sim, irmãos, preguiça. E preguiça é pecado. Tá? E quantas vezes nós nos encontramos nessa posição? Tá bom? E com isso traz o quê? Traz indisposição. Né? Ao invés de nos doarmos, né, para a obra do Senhor. Você vê que lindo hoje aqui, nesse nosso encontro, né, de muito louvor, né, e é isso que Deus quer, amém? Mas bem sei, irmãos, e temos que entender que a vontade de Deus é melhor e perfeita para nós, portanto, façamos a vontade de Deus, é isso que Deus quer, né, que louvemos. Peço pro irmão abrir, por favor, em Romanos 12, no Romanos capítulo 12, amém? Nós vamos ler do 12, 2, tá? A partir do 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 3, por favor. Assim, 4, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. 7. E se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Amém? Então é isso que Deus quer para as nossas vidas, irmão. Que nos dispomos e que sejamos solícitos na obra do Senhor. Amém? Porque como eu falei para os irmãos, para mim foi muito difícil chegar até aqui. Tive uns contratempos também. Queria compartilhar com os irmãos que semana passada foi assim, eu passei por uma situação, com livramento mesmo, que Deus me proporcionou. Todos sabem que eu trabalho como motorista de aplicativo, e a insegurança, infelizmente, está aí. Só Jesus mesmo para nos proteger, para nos conduzir. E terça-feira passada, eu estava quase no final da minha jornada. Eu estacionei o carro numa rua deserta, praticamente calma, e lá estava descansando, tranquilo e atento, quando de repente passou uma moto. Eu avistei essa moto. E essa moto, ela retornou. E eu atento nele.
E ele veio lá de longe, né? Ele veio ao meu encontro, mas ele veio com uma arma em riste, né? E eu vi ele chegando, né? E eu não digo para minha sorte, por Deus, como ele estava ainda distante, eu peguei, era uma ladeira, né? E eu corri, né? E eu ali eu vi a mão do Senhor me livrando, me guardando, porque toda manhã quando eu saio para trabalhar, eu peço a proteção do Senhor, né? E eu creio que ali Deus me livrou, me guardou, né? E graças a Deus eu estou aqui, né, para trazer a palavra para os irmãos. Amém? Amém. Então vamos agora, irmãos, para o nosso tema, né? Nosso tema da noite, a adoração além das circunstâncias. Vamos abrir lá no nosso tema, Abacuque 3, 17 e 18. Glória a Deus. Aleluia. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Pergunto aos irmãos, por que adorar ao nosso Deus? Por que o adorar além das circunstâncias? Irmãos, primeiro, Deus criou para o louvor da sua glória. Deus nos criou para o louvor da sua glória. Podemos verificar em Efésios 1, amém? No capítulo 1, 11 e 12. Glória a Deus. Eu costumo falar, né, que nós nascemos para adorar o Senhor. E hoje nós estamos aqui, né, gratos, e é um privilégio, né, estar aqui na presença do Senhor, rendendo graças. Amém? Glória a Deus. Onze. Volta a isso. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? E é isso, irmão, com muita satisfação, nós temos que louvar ao Senhor, porque nós nascemos para isso. Amém? Ele criou todas as coisas conforme a sua vontade. Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele é soberano e tem o total direito de receber toda a honra e glória. Amém? A adoração é um ato de amor e gratidão. Quantos de nós somos gratos a Deus? Somos gratos por tudo, né? Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu. Né? Porque é um privilégio, né, nós estarmos aqui na presença do Senhor para render-lhe graças, para adorar, e é para isso que nós nascemos, irmãos. Quantos gostariam de estar aqui e não podem? Quantos gostariam de estar sentado aí, de estar ouvindo a palavra do Senhor e não fazem?
Uns não podem, querem e não podem. Outros podem e não fazem. Né? Então é lamentável, né? De repente nós temos que chegar numa situação dessa. Problemas todos nós temos, né? Mas nós sabemos que tem um Deus que anda conosco, que anda na nossa frente. Amém? Né? Segundo, a verdadeira adoração não depende de alegrias ou bens materiais, mas de uma decisão firme. Princípios guiam esta postura. São esses princípios: fidelidade inabalável. Adorar a Deus quando tudo vai bem é natural. Fazer o mesmo na escassez demonstra confiança profunda, e sem contar também que muitos, quando tudo está caminhando bem, conforme a sua vontade, tudo dando certo, nem lembramos de Deus. Muito menos nos esforçamos para adorar. Quantos de nós já nos deparamos nessa situação de estarmos bem, né? E não preciso de Deus. Isso nós pensamos. Não preciso. Está tudo bem. Está tudo caminhando conforme a minha vontade, sem saber que não é a nossa vontade, é a vontade de Deus. Amém? E quando tudo desaba, qual é a primeira coisa que muitos de nós fazemos, que falamos, pensamos? Deus, me ajuda. Agora, para que nós vamos deixar chegar numa situação dessa se nós temos a liberdade de fazer isso antes, de permanecer nos caminhos do Senhor, de glorificar o nome do Senhor? Para que nós vamos deixar para depois o que a gente pode fazer hoje? A gente tem esse prazer de caminhar com Cristo. Amém? Outro tópico: foco no caráter divino. Temos que reconhecer que Deus é soberano e digno de todo louvor, não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Nós temos que entender isso. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Amém? E temos também outro tópico: proteção contra a idolatria. Quantos estão aí, irmãos, idolatrando homens, idolatrando, como eu posso dizer, imagens? E nós sabemos que Deus é um só. A partir do momento que colocamos Deus no centro e na direção de nossas vidas, isso nos impede de colocar nossa esperança em coisas passageiras ou materiais, como o dinheiro, o poder ou pessoas. Quantas pessoas aí, irmãos, quantos de nós ouvimos aí algumas grandes, principalmente grandes denominações? Eu posso falar porque eu já ouvi isso. Vem para cá, que aqui Deus habita. Vem para cá, que você vai conseguir pagar suas dívidas. Vem para cá, que você vai conseguir carrões, mansões. Será que isso é o verdadeiro evangelho? Será que é isso que Deus quer para nós? Não, irmão. Temos que ser adeptos do simples evangelho. O evangelho de Deus, o verdadeiro evangelho de Deus é simples. Não é pregar riquezas, idolatrar pessoas. Com isso, as pessoas acabam idolatrando as pessoas. Temos que tomar cuidado com essa visão, né? Nós temos que ter um norte.
Nós temos que ter a direção. Nós temos que olhar para Cristo. Ele é a nossa direção. Ele é o nosso caminho. Amém? Temos também aqui, peço, por favor, Uri, Mateus 5,16. E temos que adorar somente a Deus. Temos que tomar cuidado com isso. Glória a Deus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fiquemos só no 16 mesmo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai. Quantos de nós nos preocupamos com o próximo? Isso fica para você, irmão. Quantos de nós nos preocupamos em levar a palavra do Senhor para as pessoas? O que nós vemos aí, irmãos, são pessoas carentes de Deus. Hoje mesmo, de manhã, trabalhando, eu até comentei com a esposa, como a gente dá para perceber que as pessoas estão carentes de Deus. Por quê? Eu vejo muito isso quando muitas pessoas adentram no carro. Hoje entrou um rapaz que ele, conhecedor da palavra, nasceu em berço evangélico, os pais congregam numa denominação, e ele falou para mim que ele estava indo numa outra religião, né? Mas eu senti no coração de falar com ele, mas eu deixei primeiro ele falar. Ele quase não conseguia falar, porque ali deu para enxergar a necessidade de Deus. Aí quando eu tive a oportunidade eu falei para ele, porque ele falou que já havia estado nos caminhos do Senhor e hoje não estava mais. E eu senti no coração de falar para ele: ei, volta, Deus está te esperando. Ele parou, olhou, e eu vi que essa palavra tocou o coração dele. Aí ele saiu. Mas é isso que Deus quer, que nós façamos a nossa parte, que proclamemos o nome dele para as pessoas carentes. Quantos de nós aqui estamos anos e anos sentados, ouvindo da palavra do Senhor? Quantas vezes saímos da mesma forma que entramos? Quantas vezes entramos com problemas e almejando buscar a Deus e saímos vazios? Mas acontece, irmão, sabe por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Mas está aí a diferença de você se entregar totalmente a Deus, de você louvar a Deus nessas oportunidades, de se entregar. Quantas pessoas estão aí depressivas? Quantas pessoas estão aí, irmãos, sedentas de Deus? E nós estamos fazendo o quê? Ah não, para mim está tudo bem, eu estou bem. Mas e o nosso próximo? Só está aguardando uma palavra. E essa palavra muitas vezes depende de você. Quantas vezes de repente no seu
no seu ofício, na sua caminhada aí fora, você tem a oportunidade de falar de Deus para alguém que precisa, conhecer, e até mesmo aqueles que precisam retornar. Porque uma vez nós estando no caminho e nos desviamos, o retorno é difícil. Então por que não permanecer firmes com Cristo? É isso, irmãos. Seja firme. Podemos aqui também dar exemplos de alguns, na palavra do Senhor, exemplos de pessoas na palavra do Senhor que mesmo na dificuldade tiveram ainda ânimo e são exemplos para nós e louvaram ao Senhor. Podemos citar aqui Paulo e Silas, quando presos, né? Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16. Vamos ler do versículo 25 a partir do 25, amém? Atos 16, versículo 25. Leremos o 25, 26, 27 e 28, amém? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Amém? Esse é um exemplo de verdadeiros adoradores. Porque mesmo no cárcere, eles ainda louvaram ao Senhor. Mesmo presos, feridos e humilhados, eles escolheram cantar e louvar a Deus. Tal atitude de fé abriu as portas da prisão. O que a palavra do Senhor nos diz? Sermos persistentes, sermos resilientes. Eu não sei qual deserto você tem atravessado. Nem mesmo sei como está a sua caminhada com Cristo. Mas uma coisa eu sei: Ele merece o seu louvor, Ele merece a sua gratidão. Podemos ver aqui Paulo e Silas num cárcere, passando angústias, humilhações, mas eles escolheram continuar louvando a Deus. É gratidão, irmãos. Quantos de nós estamos aí atravessando o deserto, estamos com problemas e achamos que muitos está perdido, está tudo perdido? Não. Nós temos um Deus que zela por nós, que nos enxerga. Quantos de nós queremos ser vistos e Ele não tira os olhos de nós? Amém? Costumamos dizer: Deus é fiel. Muitos já ouviram falar, e é mesmo, Deus é fiel. Mas vamos lá. Qual a sua fidelidade a Ele? Você tem sido fiel a Ele? Você tem
parado, refletido o quanto nós estamos com dívida a Ele. Sim, estamos, devendo essa fidelidade a Ele. E Ele procura isso em nós. E a palavra do Senhor, ela nos fala que Deus procura verdadeiros adoradores. Você está disposto a isso? Eu creio que sim, que glória a Deus você está nessa noite. E essa noite é de adoração e noite de louvor a Deus. Podemos citar outro exemplo também, Jó. Eita, quanto sofrimento. Vamos ver Jó, capítulo 1, a partir do versículo 20. Tanto sofrimento, mas também um exemplo para nós, exemplo de fé, de dedicação, Glória a Deus. Jó 1, 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Frisem nisso, e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Próximo. E em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. O que a palavra do Senhor nos diz, irmão? Diante de tanto sofrimento, Jó permaneceu firme. Porque muitos de nós conhecemos a passagem, a história de Jó. Após perder tudo, ainda adorou a Deus. Com isso, demonstrando que sua confiança superava suas perdas materiais e familiares. Jó perdeu tudo, irmãos. Mas uma coisa ele não perdeu: a fé no nosso Deus. E ele continuou e escolheu permanecer adorando ao Senhor. Amém? Então, diante de todos os problemas, de todas as circunstâncias, venha o que vier, permaneça firme. Permaneça adorando ao Senhor. Amém? Temos outro tópico aqui também: transformação pessoal. Olha o que o louvor a Deus pode nos proporcionar. Uma verdadeira adoração muda o nosso caráter, fortalecendo assim o nosso espírito, nos trazendo então paz e nos ajuda a resistir aos dias maus e às dificuldades. Pois é, irmãos, dias maus. Como bem sabemos, temos que nos ater e nos preparar para esses dias. Como nós falamos no início, quando tudo vai bem, é fácil adorar o Senhor, né? Mas e nos dias das dificuldades? Adore mais ainda. Clame a Ele. Grite por Ele.
Amém? Isso é demonstração de fé. Quantos de nós, de repente, por um simples problema, eu me incluo nisso. Eu estou assim também. Quantas vezes nós, diante de pequenos problemas, desabamos, tudo está perdido. Não, tem que ser diferente. Nós somos filhos do Rei. Ei, Deus é contigo. Amém? Então por que temer? Porque se Deus está no barco, tudo vai bem. Não é isso? É promessa de Deus para as nossas vidas. Diante dos problemas, nos acheguemos ao Senhor. Diante das alegrias, permanecemos no Senhor. Ó, que maravilha! Amém? E é isso que Deus quer para as nossas vidas, querido. Temos que louvar ao Senhor. Isso é o que Deus quer. Nós nascemos para isso. Para adorar ao grande Rei todos os dias, todas as horas, em pensamento ou alto, conforme você escolher, você quiser. Amém? Que a sua adoração chegue aos céus, que alcance aos céus a verdadeira adoração. É isso que Deus quer, querido. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu espero que os irmãos reflitam, né? E que vivam intensamente na presença do Senhor, né? Que Deus seja o grande eu sou nas suas vidas, nas nossas vidas, né? E para finalizar, para não estender o tempo, para que os irmãos reflitem, né? De repente você está aflito, você está com falta de esperança, né? Queridos, quebrados ou inteiros, você continua nas mãos do oleiro. Nos melhores e piores dias, a mão de Deus há de continuar na sua vida. Amém? Guarda isso para você, né? Nas suas horas de reflexão, reflita sobre isso, né? Nos melhores e nos piores dias, a mão de Deus continuará sobre a sua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né? Quero dizer para o irmão querido, obrigado. Eu tenho aprendido muito com você. Amém? Você, na sua humildade, a gente consegue enxergar isso. Deus tem te feito grande. Que Deus continue te usando. Você é muito especial para todos nós. É grande servo do Senhor. Amém? Quisera todos se espelhassem em você, né? Que a sua humildade transcende isso. Amém? Que Deus te coloque cada vez mais alto. Amém? Você tem feito um grande trabalho e é reconhecível isso. Eu acho que não somente por mim, mas por todos. Obrigado por você ser meu líder. E eu agradeço a Deus pela sua vida, tá? Pelos nossos apóstolos também, grandes servos do Senhor. Nós temos aprendido muito. Obrigado por tudo. E que essa palavra, e que esse começo, né, seja o primeiro de muitas caminhadas, irmãos. E que você
também veja isso, tome para você, se disponha, irmão, deixa o medo de lado, ei, glorifique ao Senhor, trabalhe para o Senhor, amém? E Deus continuará nos fazendo grande. E é isso que eu quero, e eu gostaria que os irmãos também pegassem essa visão, né? Porque é tão bom estar aqui, tão bom estar no meio dos irmãos, glorificando, edificando, louvando ao Senhor. E essa noite é especial. É especial porque você está aqui, você se dispôs, você escolheu estar aqui. E que bom, Deus se alegra muito com isso. E vamos continuar nessa caminhada. Que a caminhada com Cristo, irmãos, é mais leve, é mais suave. Amém? Que Deus abençoe grandemente vocês. E a glória é dele. E a glória é para ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus.